Olá, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a todos aqui de volta ao meu canal. E boa noite, bibices, ou bom dia, ou boa tarde. E eu tô muito feliz de estar de volta e falando de um tema que eu gosto muito, que é de horror, terror, Halloween. Claro, já passou, já estamos aí quase no meio do mês de novembro, mas eu estou muito feliz em falar dessas leituras proveitosas que eu fiz e eu gostaria que vocês conhecessem essas histórias. Você que é estudante do ensino médio, ensino fundamental, você que gosta de ler, você que gosta de conhecer novas histórias, que gosta de aventuras e, sabe, de terror, daquilo que dá um friozinho na barriga, que arrepia o, o pelo da pele. Eu adoro essa sensação e eu acho que o terror ele tem uma linguagem muito interessante que traz muitas coisas pra gente, principalmente terror psicológico. Eu flerto muito com esse tipo de leitura. E também tem um livro aqui de Crime Scene, uma biografia de Crime Scene, e eu gostaria de falar brevemente sobre ela, né? Também uma biografia polêmica. Pois é, então, deixando de lado toda essa conversa agora, da volta e tudo mais, vamos falar. O primeiro livro que eu li e que, assim, eu sou fã, sou muito fã, veio pela editora Suma, da editora Suma, O Iluminado, de Stephen King. Eu sou muito suspeita para falar dessa história. Essa edição caprichosa, caprichada, eu não tenho nem o que falar. Ela representa muito sobre o filme. É um filme que possui uma linguagem, é um thriller psicológico. É um filme que é um terror psicológico, que vai trabalhar várias camadas do nosso consciente, do nosso subconsciente, da loucura. E isso chama muita atenção. E, claro, feito, né, por um diretor, um filme produzido por um diretor, Stanley Kubrick, que eu amo, assim. Sou muito suspeita para falar do Kubrick. Ele é o cara no cinema, realmente. Eu recomendo muito a vocês todos os filmes dele que vocês conseguirem assistir desse cara. Ele realmente é o cara no cinema. Enfim, essa história ela vai falar basicamente de um menino que ele é iluminado, né? Mas até então, até a gente descobrir isso, a gente precisa adentrar pela história do Jack, que é um escritor, né? É um escritor que tá ali tentando escrever e vai trabalhar nesse grande hotel. Então a gente precisa adentrar, a gente adentra na mente desse escritor e nas coisas que geram perturbações nele e nas intranquilidades dele, na falta de criatividade, na loucura dele em certos momentos, e feito aqui, interpretado pelo Jack Nicholson no filme. Eu só imagino ele também aqui quando eu leio essa história, eu só consigo imaginar na pele ele sendo interpretado pelo Jack Nicholson, que fez uma interpretação icônica, não tem como tirar esse papel dele. Enfim, sobre polêmicas do livro e do filme, eu sei que o Stephen King, ele odeia o filme de 1980 do Stanley Kubrick, porque ele muda várias coisas da história, não mostra muitas outras coisas muito importantes, por isso que eu digo que você lê o livro vai ter outra experiência, vai ter mais profundidade com a história, mais intimidade com aqueles personagens. O desenvolvimento da mãe também é fantástico aqui, da criança também é fantástico. Então, eu acho assim uma obra primorosa, um dos livros mais completos, assim, icônicos do Stephen King de todos os tempos. Enfim, eu sou muito suspeita para falar. O próximo também é do Stephen King, que eu também gosto muito, vocês acham que já deu para perceber, que é O Cemitério. E essa história também tem uma atmosfera, uma camada que reflexiva logo no início, um diálogo assim muito subjetivo, porque esse tema, o tema desse livro, ele vai falar sobre a morte. Enfim,
é um tema muito polêmico, é um tema que tira o sono de muitas pessoas, é um tema que muitas pessoas, principalmente se forem jovens, não sabem lidar. Então, o interessante é como o escritor vai traçando isso pra gente e como que ele trabalha isso de uma forma que definitivamente você vai levando para um lado em que se torna um pouco banal, em que você vai, de alguma forma, desmistificando a morte. Então, é um livro surpreendente por causa disso, de como ele vai fazer a gente ser íntimo de uma coisa que todos nós temos medo. Eu acho que, ou então, qualquer pessoa que não tem medo, mas pelo menos já pensou sobre isso em algum lugar da sua vida, em alguma época da sua vida, ou já vivenciou, enfim. Então, é um livro, assim, que eu nunca vi nem um filme. Não vi um filme, eu soube que há um filme, se eu não me engano, de 1990 ou 1992. Há um filme muito icônico deste livro, mas ainda não tive a oportunidade de vê-lo. Espero vê-lo logo, brevemente. E, por último, o livro de Crime Scene, uma biografia do Manson, do autor Jeff Gunn, que é essa lombada super amarela da caveirinha, né, da nossa querida Darkseid, e vem com essa fitinha aqui amarela. Eu acho, assim, edições belíssimas, caprichadas, e a gente tem que falar dessa editora, não tem como. É uma editora que sempre traz fotos também aqui atrás, tem muita história, toda a história desse cara. Eu sei que há outro livro muito famoso sobre essa história também, desse assassinato da família Manson, da Sharon Tate, La Bianca, né? E eu gostaria muito de ler, mas ainda não há edições em português no Brasil. Enfim, vamos torcer para que alguma editora traduza logo para o português. Então, conta a história toda desse cara que era um louco, vamos dizer assim, que ele era um guru. E ele montou, digamos, uma seita com jovens ali no final da década de 60, ali, né, naquela época do sexo, droga e rock and roll. E ele conseguiu conquistar e cativar vários jovens que o cultuavam. Praticamente ele era como se fosse um deus para eles, assim, um pai, uma figura paterna. E geralmente esses jovens, eles eram pessoas desvirtuadas, sabe? Pessoas que foram expulsas de casa, ou que tinham envolvimento com droga, ou com a prostituição, ou que não se davam bem com os pais e acabavam saindo de casa, sabe? Então é interessante até notar essas histórias e trazer isso para nossa vida, né? De como que certas escolhas fizeram e desencadearam vários acontecimentos desastrosos logo após, quando eles se uniram com essa figura polêmica. Então a gente vai ter ali a história da Lis Van Houten, por exemplo, que é uma das participantes do assassinato da Sharon Tate, a grande atriz, uma atriz assim, era não tão grande assim, né, na época, mas ela era esposa do Roman Polanski, aquele diretor de cinema, e ela fazia alguns filmes na época, e ela foi assassinada brutalmente grávida de 8 meses. Então a Lis Van Houten, que foi uma das assassinas, ela até tinha um grau assim de conhecimento, de escola tal avançada, ela poderia prosperar, poderia ter sido uma advogada, poderia ter sido uma professora, outra coisa assim na sociedade, mas ela escolheu entrar nesse grupo, participar dessa seita, enfim, fugiu de casa, né? Tinha problemas com a família, com a mãe, e acabou, né, participando desse crime. E aí a gente vai ter outras figuras, né? A assassina da Sharon Tate, a moça que dá a facada na Sharon Tate também, era uma prostituta na época, era uma das arquitetas, assim, do assassinato tal, uma das braços fortes, assim, do Charles Manson, e ela executou a Sharon Tate, e depois, quando ela está no presídio, ela, né, se regenera, aceita Jesus e vira evangélica e tudo mais. Às vezes aparecem algumas entrevistas assim que eu vi no YouTube de uma forma
que parecia assim que ela vivia até num convento, tipo uma freira, sabe? Então ela ficou muito diferente lá na prisão. Depois ela se torna meio que uma espécie de pastora lá dentro, enfim. Então, são histórias muito interessantes de você analisar, mas o Manson mesmo, propriamente dito, o Manson, ele nunca demonstra arrependimento pelo que ele fez, assim, sinceramente. Ele nunca demonstra nenhum sentimento de arrependimento pelas vítimas, por aquilo que ele causou, até porque ele não sujou as mãos dele, ele apenas, assim, idealizou, fez um ideal na cabeça daqueles jovens, ele apenas foi o arquiteto, assim, de tudo aquilo que desencadeou aqueles crimes horrendos ali em Hollywood. Então, é uma história muito interessante, assim, que você não consegue ler de uma só vez por ser impactante, sabe? Mas valeu a pena ter lido esse livro, sabe? Porque é um dos criminosos mais famosos, assim, dos Estados Unidos, que aparece em séries e filmes. E há várias histórias, documentários na internet, vocês podem pesquisar sobre isso. É uma história muito interessante. Então, eu fico por aqui. Essas são as minhas 3 dicas de hoje. E eu fiquei muito feliz por ter conseguido ler esses 3 livros, assim, que eram livros que eu gostaria de ter lido há muito tempo, enfim. Então, é isso aí. Beijo pra todos, até a próxima.